Olá pessoal, bom dia, boa tarde, galera do terceiro ano. Semana especial, semana na qual estamos voltando, né, às nossas aulas presenciais. E no caso, filosofia e sociologia, nós nos veremos, né, nesta semana e na próxima, na quinta-feira, lá na Escola Santa Teresa, presencialmente, para quem for, tá certo? Bom, pessoal, então seguindo, né, nossos dias, nossos horários de aula, envio de aulas remotas. A aula de hoje eu preparei um material, tá refletindo aqui, né, o óculos no, no computador, mas enfim, eu preparei um material para vocês, né, bem interessante, tá certo? Algo que eu tinha falado, eu não sei se vocês se lembram, mas eu havia falado para vocês que eu ia trazer, ia fazer um slide, eu ia trazer algo para vocês, né, que trabalhar algumas propagandas consideradas machistas, né? Porque na última aula que eu gravei para vocês de sociologia, nós falamos sobre a questão do trabalho, né? A questão do gênero, certo? Então, é, nesse sentido, eu tinha falado para vocês que tinham umas propagandas, né? Propagandas que eu digo não é algo gravado, filmado, mas algo em charge, em imagens, enfim, que mostrava bem esse lado machista, né, no início do século XX. Afinal, a propaganda é algo recente, né, digamos assim. Existiam charges, talvez, provavelmente antes, no final do século XIX, mas propaganda de produtos é algo muito recente, é do começo do século XX. Então, é, é, eu trouxe para vocês, separei aqui algumas imagens, se eu não me engano, 24 imagens. A gente vai comentar um pouquinho sobre elas e espero que essa aula seja prazerosa para vocês, tá bom? Então, vamos começar, né, trabalhando com essas imagens, tá certo? Vamos lá. Bom, nós temos algumas, pessoal, que eu coloquei aqui, né, mostrando para vocês. Algumas dessas imagens vão ser, né, de propagandas, vão ser brasileiras, algumas bem recentes até, e outras um pouco mais antigas, né, e não brasileiras, digamos assim, norte-americanas, tá certo? Propagandas veiculadas lá nos Estados Unidos. Eu não sou um crânio nesse inglês, mas algumas têm as traduções, outras eu vou tentar traduzir mais ou menos para vocês, tá certo? Mas eu quero que vocês também se liguem na imagem que está escrita, não só no que está escrito, ok? Então vamos lá. Aqui embaixo, né, tem a tradução. Em inglês, o cara está saindo de casa, aparentemente, né? A mulher está chorando copiosamente. E aí tem a tradução, né? Diz assim: você deve culpar sua esposa se ela não sabe. Essa é uma propaganda de sabonete íntimo feminino. Então a propaganda mostra o quê? O homem saindo de casa, a mulher chorando e ainda afirmando o seguinte, né? Que você deve culpar a sua esposa se ela não sabe. E embaixo da imagem, né? Tem uma frase em inglês que diz mais ou menos assim: estes fatos sobre intimidade física, algo assim, certo? E então dá a entender que é um sabonete íntimo. O sabonete deve, aliás, a propaganda deve estar listando alguns fatos que as mulheres devem saber. E esses fatos com certeza levam ao uso desse produto. E aí a propaganda mostra, né, o homem saindo de casa e culpando a mulher se ela não sabe de algo, ok? Então essa propaganda ela é machista no sentido que coloca culpa na mulher, talvez pelo fim, né, um possível fim de um relacionamento que o cara está saindo de casa, ou pelo sentimento de raiva do esposo, de frustração, enfim, a culpa é da mulher, tá certo? Então, é uma propaganda machista no que toca esse sentido, né? Jogando a culpa total de um fim de um relacionamento, provavelmente para a mulher, tá certo? E aí eu também quero que vocês vão pensando de que maneira essas propagandas ainda refletem nossa realidade, se isso está presente no nosso dia a dia, enfim, beleza? Vamos lá. Essa aqui já é brasileira, né? Bem antiga. Acho que esse produto nem existe mais. Um produto chamado Vim. Né? E aí nós temos, né, o enunciado limpo com Vim. E a mulher falando, é um espelho. E aí nós temos a mulher, né, com aquelas roupas como fosse de empregada. E aí o fogão tá brilhando, inclusive a chaleira brilhando ali, né? Tanto que é parecendo o espelho. Temos outras informações aqui embaixo, mas a letra está muito pequena, não consigo ler, tá certo? E aí embaixo assim do pote, né, da propaganda do Vintes, é assim: limpa e faz brilhar tudo no seu lar. Ah, mas é um produto de limpeza e tem uma mulher comemorando que o produto que
a panela, né, o bule ficou limpo. Onde é que está o machismo nisso, Vinícius? Vocês vão ver que é recorrente, pessoal, nas propagandas, especialmente no início do século XX, associar a mulher, né, a imagem da mulher, com a casa, com a limpeza da casa, com as tarefas domésticas, tá certo? Até porque, sobretudo no início do século XX, isso era a realidade da maioria das mulheres, tá certo? As mulheres trabalhavam? Algumas sim, mas essa ideia da mulher trabalhar fora, enfim, deixar o lar mais abandonado, digamos assim, é algo mais recente, tá certo? Mais aqui pro final do século XX. Então vocês vão ver que tem muitas propagandas que vão falar nesse sentido, ok? Algumas até de conotação bem sexual, eu diria, de maneira bem clara. Vamos lá. Próxima. Aqui é outra em inglês, esse é um comercial de cerveja, tá certo? Nós conseguimos ver o marido abraçando a mulher, né, mostrando assim a cerveja, né, apontando para a cerveja, uma mesa de jantar postas, certo? E aí nós temos a mulher chorando e enxugando as lágrimas com um lenço. Né? E aí está escrito assim, pessoal: não se preocupe, querida. Né? Você não deixou queimar a bebida. Olha o absurdo. Então, o que essa propaganda vai entender? Que a mulher está triste porque ela deixou queimar o jantar, a comida que ela fez para o seu esposo e para ela. E aí ele, né, de uma maneira bem machista, ele fala para ela não se preocupar. Não se preocupe, a gente come fora, a gente pede. Não, não se preocupe, mas a cerveja você não queima. Né? A cerveja você não consegue queimar. Que absurdo essa propaganda muito pesada, né? São propagandas que eram veiculadas de maneira livre, mas que hoje provavelmente não passariam, apesar de ter umas bem complicadas aqui, tá certo? E aí vocês coloquem nos comentários, né, aqui no vídeo, podem colocar no Google Sala de Aula, algum comentário do que vocês acharam dessas propagandas, né? E a galera que está assistindo o vídeo hoje, a gente vai comentar em sala de aula também, tá bom? Vamos lá. Essa também é um clássico, é da década de 70, final da década de 70, né? Tá ali a data, 1977. Apesar de estar escrito, ter termos em inglês, né? Brasil Tour Guide, o Guia Turístico do Brasil, essa propaganda ela foi feita pelo governo brasileiro, tá certo? Na época, foi feita durante o período da ditadura militar. Então, querendo fomentar, ou seja, querendo aumentar o turismo no Brasil, eles fizeram essa propaganda, né, para veicular. E aí, onde é que está o machismo nisso? Né? Pode ver o nome aí embaixo, a Embratu, que é a Empresa Brasileira de Turismo, tá certo? É um órgão do governo que existe até hoje. E aí nós temos o Globo, né, ali representado, o Cristo Redentor, que é um ponto turístico muito forte, né? Nós temos Brasília na outra ponta, né? Na outra ponta que vou tentar apontar aqui. Não vai dar para vocês verem, né? Aliás, nós temos Brasília do outro lado, né? Do Cristo lá do outro lado, passando por essa mulher. E aí nós temos a mulher com biquíni saindo do mar. E onde é que está o machismo nisso? Pessoal, não sei se vocês conseguiram perceber, mas essa propaganda ela acaba fazendo, digamos assim, alusão ao turismo sexual, tá certo? Tem pessoas de outros países que vêm para o Brasil turistar, digamos assim, com o intuito de ter relações sexuais, né? Fazer sexo. E aí essa propaganda ela reforça essa ideia, reforça a ideia de que o Brasil é um paraíso sexual, de que o Brasil é um lugar que você vem para conhecer mulheres, para ter relações com elas, enfim, para usar e abusar, tá certo? E isso é uma propaganda oficial de um órgão público. No período da década de 70, no final da década de 70, período ainda, como eu já disse, o Brasil estava dirigido por uma ditadura militar. Então isso mostra, né, apesar das falas de hoje, né, que a galera falando aqui pela família e tal, durante o período dos militares não tinha esse negócio? Tinha sim, pessoal. Olha só essa propaganda do próprio governo federal. Né? Vem para o Brasil, né? Quais são os atrativos? O Cristo Redentor, Brasília, que foi uma cidade projetada, muito bonita, e a mulher, para você pegar a mulher. Né? Olha o absurdo, eu não consigo ver, eu posso estar até equivocado, mas eu não consigo ver outros países assim, mais desenvolvidos do que o Brasil fazendo esse tipo de propaganda, tá certo? Eu não sei se vocês sabem, mas na Holanda, por exemplo, né, a prostituição é uma profissão regulamentada. Então lá existe, entre aspas, né, uma facilidade de você encontrar esse tipo de turismo. Mas mesmo assim, essa imagem, esse tipo de imagem não é vinculada pelo governo holandês. Né?
mas aqui no Brasil foi utilizado, tá certo? Então é uma propaganda machista porque utiliza a mulher como um objeto sexual, como um objeto para atrair homens, atrair turistas do mundo todo, ok? Próximo, essa recentíssima, né? Temos aí até uma hashtag, propaganda do chocolate bis, e aí nós temos assim, hashtag tipos de bis, e lá embaixo tem biscate, né? Você pode até achar engraçado, mas é também uma propaganda machista, ok? Porque mostra, como se trata como se o bis fosse uma mulher e essa mulher fosse uma mulher fácil, né? Fácil de você ter relações com ela, né? Então isso traz uma conotação sexual muito grande, mostra a mulher como um objeto, apesar de estar mostrando aqui um chocolate, mas retrata esse chocolate como algo feminino que é algo feminino, um objeto, né, de prazer. Nós temos outra aqui brasileira, né, da máquina Brastemp. Eu acho que eu cheguei a ver esse tipo de máquina, tá? Na época ela já era velhinha, tá, pessoal? E aí nós temos aqui, né, a máquina aberta e o termo embaixo, mulher de ferro. Eu não sei se fazendo alusão ao herói Homem de Ferro, mas a ideia é de que uma das funções da mulher é lavar roupa. E aqui nós temos uma mulher de ferro, é uma máquina de ferro que já lava roupa. Tá certo? Aqui, eu queria dar para ler aqui embaixo, né, que diz assim, ó, a nova lavadora Brastemp é melhor do que a Amélia. Que Amélia é essa? Amélia se refere a uma música que dizia que Amélia que era uma mulher de verdade, Amélia que não tinha sequer vaidade. Né? A Amélia da música dá a entender que ela vivia só para as tarefas domésticas e dizia o que ela era mulher de verdade. E aqui vai tratando, né? É melhor do que a Amélia. De verdade. Porque as Amélias de carne e osso, porque as Amélias, perdão, são de carne e osso. E esta mulher é de ferro. E é preciso mesmo ser de ferro para lavar tanta roupa. Uma tarefa que desgasta qualquer Amélia e que a Brastemp faz sem se desgastar durante anos e anos. Finalmente, um pequeno alívio aos maridos. Um pequeno alívio, não. Não, finalmente, um pequeno aviso aos maridos. Se você pensa que sua mulher é de ferro, você se enganou. Se você se enganou de lavadora ou se enganou de mulher. Olha só o absurdo desse finalzinho, né? Um pequeno aviso aos maridos. Se você pensa que sua mulher é de ferro, você se enganou de lavadora, dizendo que a mulher é uma lavadora, né? Ou você se enganou de lavadora ou você se enganou de mulher, né? Que a mulher de ferro é a máquina, não a mulher humana. Então, essa propaganda é mais uma que reforça o estereótipo, né, da mulher sempre ligada a tarefas domésticas. Ah, Vinícius, mas hoje isso não mudou. As mulheres continuam ligadas a tarefas domésticas e continuam fazendo tarefas domésticas. Sim, isso é verdade, né? E não há de fato problema nisso. Mas hoje existem também homens que fazem tarefas domésticas, ou o casal que divide essas tarefas, né? E outra, hoje, né, percebe-se a mulher não como uma empregada, mas como alguém, né, um esposo, enfim, alguém que trabalha fora, que divide as despesas, enfim, que ajuda, é algo mais como uma parceria, tá certo? Vamos lá. Essa tem uma conotação de duplo sentido muito grande. Essa propaganda é uma propaganda de Dia dos Namorados, né, de uma loja chamada Casa das Cuecas, está ali embaixo. Opa, lado errado. Está ali embaixo, lá no outro lado, certo? Lá no cantinho, assim, Casa das Cuecas. E aí o título da propaganda, a mulher está dando uma cueca para o namorado, e diz assim, dê para o seu namorado. Eu preciso realmente dizer o que essa propaganda dá a entender? Não preciso, né, pessoal? Então essa propaganda, mais uma vez, ela objetifica, perdão, ou melhor, ela sexualiza a mulher, né? Dê para o seu namorado. Nós sabemos que a propaganda é propaganda de cueca, mas quem não vê as entrelinhas, quem não olhar os outros detalhes dessa propaganda, já vai, opa, imaginar outra coisa, né? Então, mais uma propaganda machista que trata a mulher como um objeto sexual, né? Ou ligado sempre à questão da sexualidade. Isso a gente vê muito, ou da sensualidade, a gente vê muito isso, pessoal, em propagandas de cerveja, né? Sempre a cerveja é uma mulher sensual, tal. Você não vê homem, né? Sempre nesse sentido, a devassa, aquela coisa toda. Isso mostra, né, o machismo, o patriarcalismo, né, ainda impregnado na cabeça do brasileiro, muito forte até hoje. E aqui nós temos, mais uma propaganda em inglês, nós temos um sapato no chão e a mulher está deitada olhando para o sapato, né? E aí diz mais ou menos assim, mantenha ela, né, onde ela pertence. Mantenha quem? A mulher onde ela pertence. Aonde é que ela pertence? A propaganda é aos seus pés, né? Ali no chão, aos seus pés, lá embaixo, rebaixada. Então, não preciso nem comentar
que de fato essa é uma propaganda muito machista. Vamos lá, mais uma brasileira, Panex, né? E aí embaixo nós vemos uma criança, né, que segura na panela, e aí nós temos assim, uma nova geração de panelas para uma nova geração de mulheres, dando a entender o quê? Que a mulher se restringe ao trabalho doméstico, né, de cozinhar, de lavar, enfim. É machista nesse sentido, tá certo, pessoal? Como eu disse, não há problema a mulher fazer tarefas domésticas ou o homem fazer tarefas domésticas de maneira alguma, mas você pensar que o papel da mulher dentro da sociedade ou numa família se resume a isso, aí talvez haja um pequeno problema, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, né, 5 anos e meio, e ela gosta muito de brincar de boneca, que ela é a mãe, de brincar com as panelinhas dela e tudo. Ah, então você está ensinando a sua filha que o papel da mulher é esse. Não, ela está reproduzindo o que ela vê aqui em casa também. Né? Quem cozinha é minha esposa, né? Quem cuida, eu também cuido dela, né? Mas aquela parte de amamentar, enfim, de dar comida quando ela era bebezinha, era minha esposa, enfim. Né? E aí ela cresceu vendo isso, aí ela reproduz, não há problema. Mas a minha filha, por exemplo, né? Ela também brinca de bola comigo, anda de bicicleta, corre muito, eu brinco muito com ela, enfim. E até joga videogame comigo, né? Então, brinca com brinquedos que eram meus, com carrinhos, com bonecos, né? Enfim. E eu quero dizer que, por fato dela ser menina, ela pode brincar com o que ela quiser. Se ela quiser brincar de cozinha, ela pode brincar. Se ela quiser brincar de bola, de bonecos, de carrinho, de videogame, ela pode também. Isso não vai torná-la menos feminina, né? Então vamos lá, seguindo. Só estou falando isso, pessoal, para deixar bem claro que eu tenho uma filha que eu crio ela dessa maneira, mais aberta, enfim, certo? Que eu não quero que ela reproduza esse comportamento, mas também que eu acho natural uma mulher cuidar de sua casa, assim como um homem também contribuir ou até cuidar, tá certo? Vamos lá. Próxima. Eu apertei aqui errado. Outra propaganda em inglês. Aqui nós vamos ter uma série, se não me engano, 4 ou 5 propagandas em inglês, tá certo? Essas propagandas, pessoal, só para situar vocês, elas fazem referência ao que se chama de sufrágio. O que é isso? As mulheres lutando pelo direito ao voto, isso lá nos Estados Unidos, tá certo? Aí, por exemplo, se falarmos assim, acho que vocês já ouviram, sufrágio universal quer dizer o quê? Que todos podem votar, né? O papel de eleitor não fica restrito a um gênero ou a uma condição social, a uma condição financeira. E aqui nesse caso, nesse período, se eu não me engano, no início do século XX, as mulheres estavam nos Estados Unidos lutando pelo seu direito de voto, né? Porque só os homens votavam. E aí nós temos uma série de propagandas machistas que tentam diminuir essa luta das mulheres, tá certo? E aí nós vamos dar uma analisada aqui nessas 4 ou 5 propagandas. E aí nós temos um menino apontando para uma menina, né? A menina segurando um bastão, como se fosse uma bandeira, dizendo assim, votos para mulheres, né? Ela tem uma faixa também, votes for women, né? Votos para mulheres, né? Enfim. E aí aqui embaixo, não sei se vocês perceberam, nós temos uma mulher deitada na cama, uma boneca, né? O boneco deitado de bruços, como se fosse chorando, uma blusa no chão, provavelmente do boneco. E aí a criança aponta, né? E em cima está escrito assim, né? O lugar de uma mulher é na sua casa, ou é em casa. Né? Então a mulher não tem direito de votar, não deveria sair para votar, mas o lugar de uma mulher é em casa. E aí essa ideia, né? Essa frase é reforçada pela imagem lá de baixo, que é como se fosse uma bagunça, o homem sem saber o que fazer e a mulher bem deitadinha ali, folgadinha, né? Aparentemente. Então essa primeira dessas imagens vão falar sobre a questão do sufrágio feminino, né? A luta feminina pelo direito ao voto e como isso era combatido com propaganda machista. Aqui nós temos o homem está lavando a roupa, né? Temos o gato embaixo, o homem está até com um avental, o bebê sentado, aparentemente tomando uma mamadeira, e aí nós temos algumas informações, tá certo? Lá embaixo de vermelho está escrito assim, eu luto pelo voto, eu busco o voto, mas, aliás, minto, eu ia dizer assim, eu quero votar, né? O homem falando, eu quero votar, mas minha mulher não me deixa ir. Olha só, eu quero votar, mas minha mulher não me deixa ir. Qual é a ideia aqui, só por essa frase de baixo, essa imagem? Né? De que o homem quer votar, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, tá?
Então, ele quer votar, ele quer exercer esse direito que ele tem ao voto, porém, como a mulher dele foi votar, ele não pode, porque ele tem que cuidar da casa, dos afazeres domésticos, ele está lavando roupa, cuidar da criança, do animal de estimação, enfim. Então, olha o absurdo, olha a lógica dessas propagandas na época, né? E com certeza, pessoal, isso causava um ribuliço e muita revolta em muitos homens, eu tenho certeza. E lá num quadro, deixa eu voltar para cá, lá em cima, né, tem um quadro azul que está escrito assim: todos ou todo mundo, né, trabalha, todo mundo ou todos trabalham, mas mother, né, que é mãe, ela é menos, né, menos, mais ou menos assim, todos trabalham, né, aqui todos trabalham, menos a mãe que é uma sufragista, ou seja, menos a mãe que ela está lutando pelo tentando votar. Então, qual a imagem que se passa, né, com essa frase, essas frases e o homem trabalhando, né, na afazeres domésticos. Que as sufragistas eram mulheres loucas, vadias, vagabundos no sentido assim, de não cuidar dos seus afazeres, não cumprir com seus deveres, tá certo? Olha a ideia, né? E olha, pessoal, tem pessoas, né, ou tem governos muito próximos da gente, digamos assim, o governo brasileiro, vou logo escancarar, é muito fácil, seria muito possível vermos uma propaganda dessa, né? Eu não sei se vocês se lembram, na época que o Michel Temer foi presidente, ele dizia que a Michelle, né, a esposa dele, era bela, recatada e do lar. Ela era uma boa mulher porque ela era bela, né, bonita, recatada ali, toda treinadinha, comia direitinho, aquela coisa, e do lar, ou seja, cuida da casa, fica na casa. Ó a lógica, em século XXI Temer disse isso, né? Há alguns anos atrás. Vamos lá, nós temos outra propaganda, e aqui nós temos um menino com uma cara de emburrado, empurrando um bebezinho chorando no carrinho, e embaixo tem uma frase em inglês que diz mais ou menos assim: isto não é trabalho de homem, né? Isso não é trabalho masculino, cuidar da criança, passear com ela, é trabalho de mulher. E por que o menino está fazendo isso? Porque a mãe foi votar, digamos assim. Então a ideia que eles tentavam passar é: se a mulher for votar, né, ou as que estão lutando pelo direito ao voto, não cumprem com seus deveres. Então muitos maridos passavam a proibir, né, a mídia, né, o rádio, enfim, os jornais ficavam em cima para que as mulheres desistissem dessa luta, tá certo? Pessoal, tem uma coisa em mente: mas qualquer mudança social, ela sempre vai ter resistência, sempre, em todos os sentidos. Seja a questão do voto feminino aqui, né, pautado, seja a questão dos direitos LGBT, qualquer coisa que saia daquela maneira conservadora, ou como a sociedade ainda entende como certo, né, parte da sociedade, qualquer mudança social um pouquinho mais forte vai gerar reação ou reações de pessoas conservadoras, né? Conservar é de deixar da forma como está, digamos assim, né? Então, vai sempre sim ter resistência, ok? E aqui, acho que a última dessas imagens, né? Nós temos um senhor, um cachimbo, e aí nós temos ele cuidando de 3 crianças diferentes. Perto do senhor tem um quadrozinho pendurado escrito assim: votos para mulheres, né? Como se fosse a pauta, a luta da esposa dele. E aí a frase, né, em cima e embaixo diz assim: não se preocupe, né? O pior ainda está por vir, né? Não se preocupe, o pior ainda está por vir. Tipo assim, primeiro elas querem votar, e depois o que será, né? E embaixo tem um livro, né, na gravura, diz mais ou menos assim: como cuidar ou tomar conta de crianças. Como era a tarefa da mulher, o cara não sabia. Então ele está tentando aprender lendo o livro, a mulher sumiu, né? E aí ele está com a cara tipo assim: não acredito, oh meu Deus. E aí a frase ainda diz assim: não se preocupe, né? O cara está cuidando de criança. O pior ainda está por vir. Para quê? Para fazer com que os homens resistam à ideia, ou resistissem, né, à ideia da mulher ter o direito ao voto. Tá certo? A aqui está compridinha, né? Então já está acabando, viu, pessoal? E aí nós temos uma propaganda um pouco mais atual, né? De um produto de limpeza chamado Mister Músculo. Não estou fazendo aqui propaganda, mas enfim. Esse aqui foi no Twitter, tá, pessoal? Então, algo recente, né? Tá aqui a data, 23 de março de 2015. Nós temos o quê? 6 anos, né? Se eu não me engano, 6 anos e pouco. E aí nós temos a imagem, né? A escrita lá em cima, né? Descanso merecido só com a ajuda da força, da inteligência de Mister Músculo. Confira os produtos, tal. Um link, e aí embaixo nós temos uma mulher deitada descansando. Só que preste atenção nessa mulher de baixo, né? Ela está descansando com roupa de limpeza. Então, o descanso merecido da mulher, segundo essa propaganda, vem só após ela cumprir suas tarefas domésticas. Quer dizer que ela não pode ser cansada de outro trabalho externo, de outras coisas, né?
Então é uma propaganda bem machista mesmo. E pior, tem 15 curtidas, né? E 2 retweets, né? 2 compartilhamentos. E eu não sei se esse compartilhamento foi para criticar ou para reproduzir, elogiar, enfim, né? Outra propaganda antiga é de uma gravata chamada Van Housen, né? É, a mulher está ajoelhada servindo café na cama, porque o cara tá usando a gravata Van Housen, né? E aí diz assim lá em cima, né? Mostra ela que este é um mundo masculino, né? Mostra ela quem manda, mostra ela que ela tem que obedecer. Olha o absurdo dessas propagandas, tá certo? Mas era considerado normal naquele período, né? Dá para perceber como o mundo mudou. E aí nós temos propaganda de uma cerveja, não dá para ler, acho que é Conte ou Conte, sei lá. E diz assim, tenho medo, olha o absurdo dessa frase. Tenho medo de ir no bar, pedir uma rodada do que de cerveja, né? E o garçom trazer minha ex. O cara tá vinculando a ideia de que a ex dele é uma mulher rodada, ou seja, se envolveu com muitos homens. Olha o absurdo que essa propaganda faz no sentido de relacionar uma mulher a relacionamentos, né? Tenho medo de ir no bar, pedir uma rodada e o garçom trazer minha ex. Olha o absurdo. É uma tentativa aqui de humor, mas que falhou, a meu ver, miseravelmente, né? Se liguem, pessoal, nas entrelinhas. E preste atenção como hoje isso ainda é muito presente. Outra propaganda antiga, norte-americana, né? A mulher é como se fosse o presente dela. Aliás, é como se as máquinas de lavar, são duas, deve ser uma lavadora e uma secadora, ela tá fazendo assim como se fosse com a faca. Para mim deu a entender que ela é como se ela estivesse partindo de um bolo, né? Mas também dá a entender que esse é o presente dela, né? O presente dela é esse, a máquina de lavar. Né? E aqui nós temos uma propaganda dos produtos de limpeza Ariel. Essa é muito mais, bem recente, tá? E ainda tem assim, a patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. E ela é muito machista mesmo. Presta atenção. Primeiro quadrinho, a mulher se arruma para assistir o jogo do Brasil. Calçado, shortinho, blusa da seleção. E aí tem escrito assim, torcedora que ama as cores da seleção. Né? Ótimo, ela vai assistir o jogo, torcer pelo Brasil. Diz assim em cima, né? Eu torço sim. Aí a mulher gritando, gol do Brasil. É assim, torcedora que ama as cores da seleção. O segundo quadrinho diz assim, né? Que grita e esperneia pela seleção. Ela, muito bem. O terceiro quadrinho, que se descabela e sua a camisa pela seleção. Então ela torceu tanto que ela ficou descabelada, ela ficou suada e no final torce a camisa. Ou seja, ela está lavando a roupa. Mostra uma mulher que gosta de futebol, está torcendo para mais no fundo, ela vai só fazer limpeza. Preste atenção, pessoal. Vocês estão conseguindo captar a gravidade dessas propagandas, o machismo que está ali inserido. Eu vou usar até esse termo um pouco mais rebuscado, intrinsecamente, está ali dentro, colocado nessa propaganda. Presta atenção, pessoal. É algo muito sério mesmo, tá? E existem alguns trabalhos científicos de pesquisa que mostram, né, esse machismo ou racismo em propagandas, e também alguns trabalhos que tentam mudar essa ideia, né? Estão combatendo esse tipo de propaganda, enfim. Nós temos mais uma, né, outra americana. A mulher está tipo, está segurando um vidro de ketchup, né? E ela diz mais ou menos assim, você tem certeza que uma mulher consegue abrir? Porque essa propaganda, pessoal, é o seguinte, as corras de ketchup era bem difícil de abrir, né? Eu não sei se vocês já perceberam em filmes e séries, né, que a mulher chama o homem para abrir o pote, né? E aí eles fizeram uma tampa mais simples, você só desrosqueava e abria. E aí a mulher ficou impressionada com aquilo e ainda pergunta, tem certeza que uma mulher consegue abrir? Eu vou usar até esse termo, olha as ideias do negócio. Olha o nível da propaganda. Outra, brasileira, né? Um sabão, parece que acabou, não fez sucesso. Sabão Rinso, nunca ouvi falar, né? Alegria no tanque, chegou o revolucionário sabão granulado feito especialmente para lavar com metade do trabalho, deixar a roupa mais branca, conservar mais a roupa. Rinso lava melhor devido ao seu molho super espumoso. E aí temos a parte aqui explicando da propaganda. Ele não custa mais que o sabão comum. É como se fosse um sabão um pouquinho mais caro. Mas o que dizer assim, alegria no tanque. A mulher está feliz porque está lavando roupa. Meninas, vocês que estão assistindo, vocês ficam felizes ao lavar roupa? Vamos lá. E aqui, pessoal, a gente começa a mostrar para vocês um trabalho de um artista libanês, tá certo? Ele pegava essas propagandas, algumas aqui que nós vimos, né, durante essa aula, e ele tentava ele invertia.
né? Ele fazia esse mundo paralelo, ele invertia para ver como seria essa propaganda se o mundo não fosse patriarcal, certo? E aí nós temos do lado, deixa eu ver aqui, desse lado aqui, né? A propaganda original que nós assistimos, né? Que nós vimos agora há pouco, né? Mostra a mulher que este mundo é masculino, enfim. E do outro lado, nós temos o homem ajoelhado, né? Uma frase ao contrário, né? Dessa. Mostra a ele que este mundo feminino. E vamos ter algumas propagandas nesse sentido. Essa daqui, né, é a mulher, essa da esquerda, essa propaganda aqui, né, que está mais à esquerda, é a mulher, é a original, né? A mulher está olhando o pai brincando com a criança e diz assim: mulheres não devem deixar a cozinha. Do outro lado, o artista reimaginou essa cena com a mulher segurando a criança como se fosse chegando do trabalho, né? Eles estão chegando do trabalho e o homem está ali com o avental esperando a mulher chegar do trabalho, escrito assim, né? Homens não devem deixar a cozinha, ou não podem deixar a cozinha, né? E aí, homens? E aqui nós temos uma clássica, a imagem está um pouquinho borrada, e o cara tá batendo na mulher, tá? Se o seu marido mostra, se o seu marido, é, não sei realmente o que está escrito aqui, tá? Não sei o que significa ever finds out. Mas enfim, o cara violência, né? A propaganda traz uma violência, o cara batendo na bunda da mulher, da sua esposa, como se ela fosse filha dele, como se ele fosse dono dela, né? Enfim, e essa propaganda invertida, né? Como se a mulher mostrando quem mandasse, enfim, batendo no homem. Tá certo, pessoal? Então, eu espero, né? Acabamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na aula presencial, na quinta-feira, nós podemos discutir um pouquinho mais essas propagandas, tá certo? Aquelas que vocês acharem interessante, ok? E é isso. Qualquer coisa, vocês colocam no comentário. Podem comentar as propagandas, coloquem nos comentários o que vocês acharam do assunto, da aula, aqui no Google Sala de Aula, no grupo da sala de aula de vocês, no meu PV. Mandem, enfim, o que vocês acharam interessante dessa aula, quais as propagandas que mais chamaram a atenção de vocês, enfim, o que vocês estão achando da discussão, tá bom? Logo, logo, pessoal, a gente vai fazer um trabalhinho. Ainda não, mas daqui um tempinho, porque estamos nos aproximando da época das provas, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula, até quinta-feira, né, presencialmente, e até também a próxima aula. Valeu!